Paz de Cristo, querido irmão, irmã, amigo e amiga, você que sempre, como nós sempre dizemos, né? Você que sempre nos assiste aqui nos estudos bíblicos da Igreja Presbiteriana de Irajá. Meu nome é Carlos Alberto Monteiro, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Irajá, pastor efetivo desta igreja, e gostaria de hoje de passar para você um estudo muito interessante e atual para os nossos corações. O assunto do estudo, o tema do estudo, fala sobre comunhão. Comunhão. Dentro da história da sociedade humana e dentro da história da igreja em si, seja ela católica, seja ela protestante, que é o nosso caso, protestante, seja ela protestante e evangélica, não é? Nós temos observado que estamos hoje vivenciando um momento, um período que já está se estendendo por alguns meses, um período bem atípico, só visto, podemos colocar assim, na pandemia de 102 anos atrás, que foi a pandemia da gripe espanhola, né? E 102 anos depois, nós estamos tendo a pandemia do novo coronavírus, que está propiciando, vamos colocar desta forma, e vamos nos atentar mais à questão da igreja em si, que é o assunto, que é o assunto tema do nosso estudo de hoje, sobre comunhão. Nós vamos atentar mais sobre o assunto da comunhão em relação à igreja de uma maneira geral, especificamente o assunto relacionado à comunhão com igreja. Para isso, eu tenho para você um tema baseado no maravilhoso estudo do reverendo Elber Carlos Campos Júnior, e dentro do estudo do reverendo Elber Carlos Campos Júnior, nós vamos fazer considerações e vamos trabalhar esse estudo com vocês aqui. A pergunta é a seguinte, que é o tema do estudo: como fica nossa comunhão? Como fica nossa comunhão em tempos de quarentena, em tempos de distanciamento social, em tempos de isolamento social? Como fica a nossa comunhão em tempo de quarentena, distanciamento, isolamento social? E aí estou me referindo basicamente, diretamente, meu alvo aqui é a Igreja do Senhor Jesus, né? Nós sabemos que agora, semanas atrás, e falamos isso no estudo da semana passada, aqui especificamente no estado do Rio de Janeiro, tanto o governador como o prefeito da cidade, o governador e o prefeito da cidade, fizeram decretos, assinaram decretos que liberou o funcionamento das igrejas para os cultos presenciais. Sabemos também que as igrejas tradicionais, elas não aderiram a esse decreto e ainda estão em grande parte delas, fechadas, né? Fechadas para os cultos presenciais. Também sabemos que outras igrejas já voltaram a funcionar. Mas para aquelas que ainda estão fechadas, porque os seus líderes, e geralmente são as igrejas reformadas, tradicionais, que estão adotando essa postura, que ainda estão fechadas, e que nós estamos realizando esse estudo para poder dar um pouco de paz, conhecimento e paz para o coração dessas lideranças, para o coração principalmente dessas membresia que não está podendo ainda frequentar o culto presencial. Então eu queria trazer esse estudo para você, agora, hoje, aqui para você. A pergunta é essa então: como fica a nossa comunhão dentro desse tempo de quarentena em relação ao distanciamento e isolamento social? A Confissão de Fé de Westminster nos traz, em alguns artigos, nos fala sobre essa questão de comunhão, e eu gostaria de poder compartilhar com você esse entendimento de comunhão que foi elaborado e está em um dos artigos da Confissão de Fé de Westminster. Mas antes de eu falar sobre o artigo, eu tenho que dizer para você um pouquinho, de maneira geral, o que foi a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster foi elaborada por 120 ministros e teólogos puritanos e também ministros presbiterianos escoceses, mais ou menos no número de 120 homens, do ano de 1643 ao ano de 1649, e foi elaborado dentro da Abadia de Westminster, em Londres. Eles se reuniram durante esses anos todos e dentro de estudo, oração, da Bíblia Sagrada, estudos profundos,
elaboraram então esse documento precioso, esse tesouro teológico, esse documento teológico que é a Confissão de Fé de Westminster, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, segue também. Então vamos ver o artigo que fala sobre comunhão. Diz assim, na Confissão de Fé de Westminster: os cristãos estão obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus, ou do culto ao Senhor Deus. Então, em primeiro lugar, vejamos aqui, no artigo da Confissão de Fé: os cristãos estão obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto a Deus. Então, nós cristãos estamos obrigados pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, e aí você vai se lembrar de Hebreus 10, 25, quando fala, não deixai-vos de congregar, lembra disso? Então, aqui a Confissão de Fé de Westminster segue essa linha de entendimento que o cristão tem que estar junto, e depois ela coloca, obrigado a manter uma santa sociedade. O que é? A palavra santa aí significa separado. Então, uma sociedade separada. Os cristãos estão obrigados a manter uma sociedade separada. Separada por quem? Separada por Deus, pelo Senhor nosso Deus. E ao manter esta santa sociedade, que é uma sociedade separada, mantida e formulada, elaborada por Deus, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, essa sociedade, essa comunhão dos cristãos, ela tem que ser feita direcionada a quem? Ao culto ao Senhor Deus. E mais ainda diz a Confissão de Fé de Westminster nesse artigo, e na observância também de outros serviços espirituais que tenham o objetivo a sua mútua edificação. Então, se entende que esses exercícios espirituais, que o culto a Deus, em que o povo de Deus se reúne, está junto e cultua ao Senhor Deus, tem um objetivo. O objetivo é a mútua edificação dos crentes. Mas também essa comunhão visa socorrer uns aos outros, a igreja socorrer aos necessitados. Verso 42, verso 44, 45, trabalha muito bem essa ideia e eu vou ler para você aqui agora para a gente discutir e entender melhor. Mas o que eu queria dizer é que a Confissão de Fé, ela vai avançar na questão da comunhão. A comunhão ela vai se estender além da localidade do culto, do local de culto, ou seja, além das quatro paredes do templo, onde você está inserido com os irmãos para cultuar a Deus, e vai abarcar, ela vai ser ampliada para a necessidade da comunhão, verificando a necessidade das pessoas que carecem de alguma coisa dentro da igreja. Então, a comunhão ela é simbolizada também com o seu olhar para aquele irmão e irmã, para aquela família que possui necessidades. E aí você, auxiliando essa família, ajudando esse irmão, você está entrando numa outra área da comunhão, né? Que é a área do companheirismo, que é a área de observar as necessidades do povo de Deus. E tudo isso de acordo com a palavra do Senhor Deus, que eu vou ler aqui agora para você, como eu disse em Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos não é a doutrina dos apóstolos em si. Não foram eles que criaram esse ensinamento da palavra do Senhor. A doutrina dos apóstolos é tudo aquilo que os apóstolos, que foram chamados por Deus, foram chamados por Jesus, aprenderam ao longo do ministério terreno de Jesus com o próprio Senhor Jesus. Isso passou a ser conhecido como doutrina dos apóstolos. E a igreja, então, os novos convertidos da igreja primitiva, pós crucificação de Cristo, pós ressurreição de Cristo, pós ascensão aos céus do Senhor Jesus Cristo, pós a descida do Pentecostes, né, do Espírito Santo para o coração da igreja, ministrando e orientando e governando a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós observamos então que os crentes eles perseveravam, insistiam, se esforçavam no ensino de Jesus, que é a doutrina dos apóstolos, e também na comunhão. Veja só, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 44, todos que creram, estavam juntos. Essa é a característica da comunhão, é você estar junto.
Mas não é somente estar junto, é um estar junto em que você adora o Senhor Deus, mas que você também verifica a necessidade do seu irmão. Então ele diz aqui, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, naquela época, havia essa questão mesmo da pessoa ter algo e ela vender este algo que ela tinha de propriedade de bens, visando o bem comum, que era o bem da comunidade dos santos, da igreja primitiva. O Novo Testamento, ele nos ensina sobre essa palavra comunhão, e é interessante nós pegarmos o entendimento desta palavra. Comunhão no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito, querido irmão e irmã, você que está me vendo neste vídeo agora, desse estudo. A palavra comunhão no Novo Testamento foi escrito na língua grega. E a palavra comunhão no grego significa koinonia. Uma outra palavra que advém de koinonia, que significa comunhão na língua grega, é koinonos. Koinonos significa companheiro. E aí você tem então o entendimento. O conceito é que koinonia ou koinonos significa, expressa, está ligado a você ter algo em comum com alguém. Ora, vamos trabalhar essa questão? O que nós temos em comum entre nós? Somos pessoas de etnias, de raça diferentes, somos pessoas de cultura, conhecimento, estudo dos mais variados, não é? Alguns têm curso superior, outros não têm curso superior, alguns têm uma condição financeira muito mais abastada do que o outro. Então somos pessoas diferentes, mas tem alguma coisa que nos une, né? Que nos une. E a palavra koinonos, que significa companheiro, ou koinonia, que significa comunhão, no grego, ela expressa você estar a ter algo em comum com alguém. O que nós, comunidade religiosa, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos em comum? Nós temos em comum a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós, ele não mais visita como visitava no Velho Testamento. Mas o Espírito Santo em nós, após Cristo ascender aos céus, após a sua ressurreição, Cristo ascende aos céus e ele diz: é importante que eu vá para que eu envie o Consolador à igreja. E ele envia o Consolador à igreja no dia de Pentecostes, onde é derramado o Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. E o que nos une o algo em comum que nós temos, né, mediante a comunhão, a koinonia, o koinonos, que é companheiro, é o Espírito Santo no coração da igreja. A igreja, então, passa a ser uma instituição, uma organização espiritual, composta por homens e mulheres, mas ela é dirigida pelo Espírito Santo. Então, uma instituição espiritual. A carta de 1 João, ela avança no sentido teológico dessa expressão comunhão. E ela avança no sentido que é muito mais a comunhão do que um simples partilhar bens um para com os outros mediante a necessidade de um ou de outro. Mas ela avança para nós, eu vou ler aqui para você, que é uma partilha real de vida eterna com o Pai e o Filho, através do Espírito Santo que está na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, para João, o apóstolo João, na sua primeira carta, o sentido de comunhão avança, não fica preso somente a você estar atento às necessidades materiais dos seus irmãos dentro da igreja, mas comunhão significa você está ligado ao Pai, você está ligado ao Filho, através do Espírito Santo, que de fato habita no corpo de Cristo, que é a igreja. Um ponto importante para nós entendermos melhor isso, é que essa comunhão com Deus, ela não pode ser nunca partida, ela não pode ser nunca destruída, ela não pode ser nunca rompida, e essa é uma palavra boa para nós, né? A comunhão com Deus não pode ser rompida, partida, destruída, nem pelo pecado. Nem o pecado tem esse poder para destruir esta nossa comunhão, Igreja do Senhor Jesus Cristo, com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí eu vou ler a primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 7, e você vai ter esse entendimento também. Primeira carta de João, no verso 7, diz assim:
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, Jesus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Repito, se porém andarmos na luz, como Ele, Deus, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui é um convite de João, e um convite, uma informação, que se a igreja andar na luz, e Jesus é a luz que veio iluminar esse mundo, se a igreja andar em Jesus, obedecendo a Jesus, seguindo a Jesus, nós poderemos sim manter comunhão uns com os outros. Quando fala comunhão aí, é comunhão na essência da palavra, né? Se estamos em Cristo, temos condição de ter a verdadeira, eficaz comunhão uns para com os outros. É isso que a palavra quer nos falar aqui, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos levou a sermos perdoados por Deus de todo o pecado. Então sabemos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos levou a sermos perdoados pelo Senhor Deus, O pecado, ele pode tirar, sim, a alegria da salvação. Salmo 51, Salmo de Davi, onde Davi se arrepende dos seus pecados de maneira tremenda. Ele abre o seu coração no Salmo para o povo de Israel, mostrando os seus pecados e mostrando o seu arrependimento dos seus pecados. E olha que Davi era rei, e mesmo assim ele escreve o que ele fez de errado, os seus pecados, e mostra o seu arrependimento. Então, Salmo 51, verso 12, nos mostra que o pecado pode sim nos tirar a alegria, irmão e irmã, da salvação. Mas o pecado em si, ele não nos tira a salvação. Porque uma vez você salvo em Cristo Jesus, nada tirará de você esta salvação. E quando você pecar, o Espírito Santo que está em você, porque você é a igreja, vai acusar, vai mostrar para você que você está em pecado e vai gerar em nós, crentes verdadeiros no Senhor Jesus Cristo, vai gerar em nós um arrependimento por esses pecados. 1 João, então, capítulo 1, verso 7, nos mostra que esta comunhão com Cristo e com os irmãos é mais do que uma sociabilização. Porque uma coisa que tem acontecido muito na igreja em relação à comunhão é a banalização da expressão comunhão. Então a gente vê a comunhão como sendo esse ajuntamento de pessoas, somente como sendo um ajuntamento de pessoas. Não, comunhão não é somente um ajuntamento de pessoas onde você vai ter um café comunitário, onde você vai ter um almoço na igreja, as pessoas se juntam para almoçar, se juntam para tomar aquele café comunitário. Nem podemos fazer isso agora, né? Nesse período de pandemia, de distanciamento social, e até as igrejas que estão se reabrindo agora, elas devem evitar esse café comunitário, devem evitar esse almoço nesse primeiro momento, antes que a vacina chegue realmente para nós, e deve chegar, se Deus permitir, no ano 2021, no ano que vem, essa vacina em massa, vacinação em massa. Então devemos evitar essa questão dos lanches, devemos evitar, e aí eu falo para a minha igreja e falo para todas as igrejas e para os irmãos, analisem, sejamos coerentes. Se estamos vivendo um momento de pandemia, onde a contaminação pelo novo coronavírus é muito fácil, então temos que evitar a questão do café comunitário, a questão do almoço, a questão do lanchinho, que todos nós na igreja gostamos muito, né, de fazer, de realizar, mas neste primeiro momento é necessário evitar esse tipo de contato, né? Você pega, porque a mesma mãozinha que pega aquele pão é a mesma mãozinha que vai deixar o pão lá, e a outra mãozinha vai pegar, e aí você pode pegar um pão que foi infectado antes. Essa que é a grande questão, não é? Então, nesse primeiro momento, temos que evitar esses lanches que são tão gostosos e tão aprazíveis dentro da igreja, mas devemos evitar. Mas o que eu queria dizer é que a comunhão é muito mais do que uma socialização, muito mais do que isso. Não podemos banalizar a comunhão. A verdadeira comunhão, a essência da comunhão, é uma intimidade com Deus. Então você vai ter intimidade singular com o Senhor nosso Deus. A partir daí, dessa intimidade, nós passamos a conhecer mais a Cristo, e como conhecedores mais de Cristo,
podemos exercer um papel melhor na comunhão dos santos, no corpo de Cristo, que é orientado pelo Espírito Santo. Essa ligação íntima com o Senhor Jesus, ela é vertical, né? Ela é vertical. E por ela ser vertical, eu ter essa comunhão íntima com o Senhor Jesus, por ela ser vertical, ela vai produzir uma comunhão horizontal muito mais perfeita e que não está somente baseada em cuidar do aspecto material daquele irmão necessitado, e devemos cuidar, ela não está baseada somente no ajuntamento de pessoas. E é bom estarmos juntos, mas não somente no ajuntamento de pessoas, mas ela está balizada, a verdadeira comunhão, a essência da comunhão, nessa ligação direta com Deus através de Jesus Cristo. E aí, nessa ligação direta com Deus, você se ligar horizontalmente com os seus irmãos. Aí está a essência da comunhão, é você se ligar com os seus irmãos através de Jesus. Você se ligar com seus irmãos através da crença que você possui um Deus que é vitorioso e é o Todo-Poderoso. Você se ligar com seus irmãos através do entendimento que o que une você ao seu irmão, vem a koinonia, que é comunhão, koinonos, que é companheiro, algo que nós temos em comum é justamente essa presença do Espírito Santo. É nós estarmos alegres por estarmos juntos e estando juntos através da unção, presença do Espírito Santo na vida da igreja. Nós podemos aqui expressar 3 realidades bíblicas que vão nos ajudar a entender um pouquinho dessa experiência da comunhão. Por exemplo, o primeiro aspecto que nós podemos observar da experiência da comunhão é o exílio no Antigo Testamento. Muitas das vezes o povo de Israel era retirado pelo povo inimigo das suas terras de Israel e levado para o cativeiro, levado para um país estrangeiro. E em Daniel 6:10 nós temos esse exemplo, quando o povo de Israel é retirado de Israel, levado para um cativeiro na Babilônia, e é ali justamente no cativeiro na Babilônia que nós observamos a experiência do culto individual. E eu posso te mostrar em Daniel 6, verso 10, que vou ler agora para você aqui. O verso 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A experiência de Daniel no cativeiro da Babilônia, se entregando a Deus, abrindo as suas janelas voltadas para onde apontava a direção de Jerusalém, do templo de Jerusalém, mostra o desejo de Daniel de se relacionar com Deus. Ele não estava na sua casa, ele não estava na sua terra, ele não estava no templo do Senhor. Por isso é o simbolismo de abrir as janelas da sua casa para as bandas de Jerusalém, apontando para a cidade santa, porque ele queria falar com o Senhor Deus. E aqui está experimentado para nós justamente esse momento do nascimento, da experiência, do culto individual ao Senhor Deus. Daniel ali, ele estava realizando um culto individual ao seu Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, a Bíblia fala que isso era costume dele fazer, ele tinha esse momento separado por dia para falar com o Senhor Deus, e era então a criação, o início, né, do culto individual ao Senhor. Agora, o culto público já não poderia ser assim. E nós temos essa experiência do culto público pelo povo de Israel também, no cativeiro, na Babilônia, quando você abre no Salmo 137, cujo título é, na edição em revista atualizada, Saudade da Pátria. E quando você abre esse Salmo 137, você tem do verso 1 ao 9 todo o relato do salmista da sua tristeza de não poder estar em Jerusalém, de não poder estar no templo e de não poder glorificar o Senhor no templo. Por que isso? Porque ele tinha um entendimento. O entendimento deles está exemplificado nessas palavras do salmista, que diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos salgueiros, lembrando-nos de Sião. O choro deles, o se assentar e chorar, era por causa justamente que eles se lembravam de Sião. E não propriamente o Monte Sião, mas a expressão Sião,
que denotava o Monte Sião, essa expressão Sião muitas vezes se confundia com a terra de Jerusalém, com a terra de Judá, com o povo de Israel, com o povo judeu. Então, quando aqui o salmista fala, lembrando de Sião, ele não está falando propriamente do Monte Sião, mas está falando do templo do Senhor, da terra deles lá na Palestina, na terra deles em Jerusalém. E eles falam assim: nos salgueiros que lá havia em Sião, pendurávamos nossas harpas. Penduravam nossas harpas, pois aquele que nos levava cativos nos pediam canções. Então, pendurar as harpas no sentido aí que eles não iriam tocar as harpas, não em Jerusalém, mas as harpas na Babilônia, eles não iriam tocar suas harpas, porque havia pedidos daqueles que fizeram eles cativos, que eles cantarem canções. Os opressores pediam isso, e pediam que eles fossem alegres, e entoassem canções alegres, cânticos de Sião. Aí o salmista fala: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Mas como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então, aqui você consegue entender no Salmo 137 que eles não conseguem realizar o culto público no cativeiro. E eles falam claramente: como poderemos cantar cânticos ao Senhor se estamos em terra estranha? E o entendimento que eles tinham que Deus estava presente no templo. E eles estavam no cativeiro, não estavam no templo. Então, como é que eles poderiam adorar a Deus, louvar a Deus, se eles não estavam no templo? Aí a comunhão de estar no templo, adorar a Deus junto com os irmãos, ela é totalmente prejudicada no culto público, no Salmo 137. Então você vê no Antigo Testamento, Daniel, capítulo 6, verso 10, a instituição praticamente do culto individual. Daniel faz isso, ora 3 vezes ao dia, se ajoelha na sua casa para falar com Deus. Mas quando se trata de culto público, não há possibilidade de assim fazê-lo no Antigo Testamento, já que eles não estavam em Jerusalém, não estavam em Sião, não estavam no templo para poder adorar a Deus, como registra o Salmo 137, que é um salmo que fala do povo de Israel no cativeiro e a reação desse povo de Israel no cativeiro em não querer cantar ou louvar a Deus, porque entendiam que Deus não estava naquele lugar, Deus era no templo. Então aqui você já começa já a ver algumas noções sobre essa experiência da comunhão. A experiência da comunhão com o povo de Israel era uma experiência em que todos estivessem juntos dentro do templo, adorando a Deus. Aí eles entendiam que eles poderiam comungar, poderiam estar em comunhão quando estivessem juntos, mas um fato primordial, o estar juntos é o povo estar junto na presença de Deus. Em terra estranha, eles dizem: Deus não está aqui. Como podemos cantar cântico de Sião em terra estranha, onde Deus não está presente? O apóstolo Paulo nos mostra que, de certa maneira, é possível ensinar a palavra de Deus à distância. Porém, diz o apóstolo Paulo, sem as experiências de todas as realidades próprias da vida em comunhão. Aí você abrindo lá no 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2, que eu vou ler aqui para você, diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Ou seja, ele está informando que a estada dele no meio do povo de Tessalônica, povo crente de Tessalônica, que ele evangelizou, que ele trouxe a palavra de Deus, e a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus, e Paulo pregava, anunciava Jesus, e esse povo recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Ele fala: a minha estada entre vós, ela não foi infrutífera. Mas quando ele fala estada, ou estadia, é a estadia presencial. Ele estava realmente entre eles, ele estava ali andando entre eles, e entre eles ele anunciava o Evangelho. Mas Paulo também é alguém que se utiliza muito das cartas pastorais, das cartas que ele enviava para as igrejas, Tessalônica, Colossenses, Filipenses, Romanos. Paulo mandava muitas cartas, ele não estava presente, mas mandava as cartas. Então isso nos mostra que o ensino à distância, sem você estar presencialmente no meio da congregação, ele é possível. É possível de ser feito, como o próprio apóstolo Paulo fez isso. Mas ele faz questão de dizer para nós aqui que a estadia deles entre os Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, não se tornou infrutífera. Ele fala: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento,
tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar, povo de Tessalônica, o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O povo viu, o povo presenciou que Paulo, ali em Tessalônica, pregou o Evangelho, falou de Jesus, em meio a muita luta, muita perseguição, muita dificuldade. As pessoas viram, era real, era algo latente, algo que podia ser tocado, o que estava acontecendo ali. Não era algo virtual. Paulo não estava apenas comentando alguma coisa, mas as pessoas viram isso acontecer ali em Tessalônica, quando ele pregou. Ainda que o ensino à distância não fosse infrutífero e fosse possível ser feito, e Paulo fez muito disso nas suas cartinhas, Paulo dá ênfase à importância de estar presente, da questão presencial também. Continuando aqui, a gente pode observar agora em Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 11 e 12, vai continuar nos mostrando que sim, é possível ensinar à distância, sem estar presente na congregação, porém, essa congregação ela não vai experimentar todas as realidades possíveis e próprias da vida em comunhão. Vou repetir para você entender. É possível ensinar à distância, é possível ensinar ao povo de Deus sem estar presente, sem estar presencialmente junto ao povo de Deus, mas também, nesse ensino à distância, essa congregação ela não vai experimentar todas as realidades próprias da vida em comunhão. Romanos 1, verso 11 e 12 nos explica isso. Assim diz a palavra de Deus. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então o apóstolo Paulo está colocando aqui que ainda que você possa ensinar à distância a congregação, e Paulo fez muito disso, volta a dizer nas suas cartinhas, o exercício dos dons espirituais é necessário que haja a presença. Alguns dons espirituais é necessário que haja a presença. Por isso que ele fala, eu desejo estar com vocês, verso 11, a fim de que eu quero estar com vocês presencialmente para a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Então, Paulo está colocando que determinados dons espirituais, a congregação só poderia usufruir desses dons se ele estivesse ali com eles, presencialmente. Aí esse dom seria manifestado, para que sejais confirmado para vocês. Isto é, para que em vossa companhia, eu estando na vossa companhia, o apóstolo Paulo está colocando presencialmente, reciprocamente, vocês estando, se eu estou na companhia de vocês, presencialmente, vocês estarão na minha companhia presencialmente também, né? Nos confortemos, diz o apóstolo. Aí nós vamos nos confortar por intermédio da fé mútua, ou seja, nós vamos nos confortar por intermédio da fé mútua, da minha fé e da vossa fé. Então o apóstolo Paulo está colocando para nós aqui que a importância de estarmos juntos, porque ensinar a palavra, estar junto, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, isso pode ser feito até pela distância, mas determinados dons espirituais só podem ser exercidos se forem presencialmente. É isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui. E ele coloca, é como se fosse aquela questão do olho no olho. É de você estar presente, de você ver as coisas acontecerem, de você saber o que está acontecendo e poder intervir, estar perto das pessoas, poder abraçar as pessoas, poder ouvir as pessoas, poder conversar com as pessoas, poder olhar-las nos olhos e ter essa comunhão com elas, horizontalmente, porque verticalmente é com Cristo, é com Deus, é com o Senhor Deus, mas você estando ali perto a ela, você poder perceber o que está acontecendo. De maneira virtual, ou como Paulo mandava as cartas, ele não tinha condição de ver como eles receberiam essas cartas, como é que eles leriam essas cartas, como é que eles compreenderiam o que ele escreveu ali pela ação do Espírito Santo. Então Paulo valoriza muito também essa questão do estar presencialmente, e até a questão de dons espirituais serem manifestados é através da questão presencial realmente. Tive a oportunidade essa semana de fazer uma visitação a uma irmã, e aí posso confirmar justamente essa palavra que está aqui na Bíblia Sagrada, da questão presencial. Porque uma coisa é você, nos dias de hoje, na época de pandemia, você enviar cultos gravados ou ao vivo, você então, a pessoa ligar o celular e pelo YouTube e outros canais, conseguir ver ao vivo um culto ao Senhor.
ou ela receber um culto já gravado e ela poder ver. Mas e isto é uma maneira de você poder edificar o coração de um crente através dos cultos ao vivo ou gravados. Mas, na verdade, quando você observa no olho a olho, quando está presente, próximo da pessoa, é muito diferente. E isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui, eu pude observar, que o culto gravado vai chegar, ou o culto ao vivo, online, ao vivo, a pessoa vai ouvir, mas você está lá, próximo à pessoa, olhar nos olhos daquela pessoa, e ela poder expressar o que está sentindo para você, e você poder ouvir e abrir a palavra de Deus, você trazer a palavra de Deus para aquela pessoa, é bem diferente, é bem diferente. E aí há a manifestação dos dons espirituais, né? Que não ocorreria se essa pessoa recebesse esse ensino à distância. E hoje, nos dias de hoje, pela pandemia, está acontecendo isso. É de maneira virtual, é culto gravado, é culto ao vivo, mas você não tem esse olho a olho, você não conversa com a pessoa te ouve e vê o que acontece ali, mas esse dom, os dons espirituais que se manifestam quando você está próximo à pessoa, ali junto a ela, esses dons não se manifestam e não há essa integração total, essa comunhão total desse crente. Por isso que em Hebreus 10, 25, com muita sabedoria, o autor de Hebreus, ele traz a palavra do Senhor Deus pela ação do Espírito Santo de maneira bem clara. Ele diz, olha, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Então ele mostra a necessidade de estarmos juntos. E esta pandemia, ela faz justamente com que você não consiga estar junto do seu irmão. Não consiga estar junto do seu irmão. O máximo que você pode fazer, em muitos dos casos, abençoado por Deus, é fazer igual Daniel 6,10, é o culto individual, não é? Quando muito culto em família, mas o culto público, onde você vai se reunir com o povo de Deus, que igual você tem o Espírito Santo, que igual você está ali para essa adoração vertical e depois sim adoração horizontal, e isso nós perdemos em muito por causa da pandemia, porque não podemos estar na casa de Deus, não podemos estar com os irmãos, não podemos com eles adorarmos ao nosso Deus, adorarmos ao nosso Senhor. Posso colocar para você que, em terceiro lugar, finalizando aqui essa parte aqui sobre a comunhão, que nós estamos vivendo no tempo do pecado, no tempo do pecado. Nós usufruímos da presença de Deus, da bênção da presença do Senhor, e vou tentar usar e fazer essa analogia para você, em relação ao culto virtual e o culto presencial. Nós vivemos no tempo do pecado, nós usufruímos ainda no tempo do pecado aqui na terra, nessa vida terrena que nós temos, nós usufruímos da presença de Deus, porque o Espírito Santo está em nós, portanto Deus está em nós, Jesus está em nós, mas sabemos também que essa presença total, plena, esplendorosa do Senhor Deus, do Senhor Jesus nas nossas vidas, ela vai acontecer na parousia, quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, os crentes vivos serão arrebatados e levados aos céus, e seus corpos transformados em corpos espirituais. Paulo fala sobre isso nas suas cartas. Sabemos também que os mortos em Cristo, as almas dos salvos que já estão com Deus no reino dos céus, quando Cristo voltar na parousia, essas almas, os mortos, diz a Bíblia Sagrada, em Cristo ressuscitarão e adquirirão corpos transformados também, a exemplo dos vivos que estarão na terra, crentes no Senhor Jesus, Cristo voltando, e eles também serão arrebatados e transformados os seus corpos em corpos glorificados, corpos espirituais. E aí sim, neste momento, acontecerá essa presença plena do Senhor Jesus, do Senhor Deus, na vida do seu povo, né? Como está lá em Apocalipse capítulo 21, que Deus estará no meio do seu povo, vai habitar no meio do seu povo. Eu estou falando isso para trazer para o culto virtual e para o culto presencial, tentar fazer analogia de Cristo, né, na parousia, para você entender a diferença da presença. Então, o que nos encoraja nesse momento que estamos vivendo no tempo do pecado, mas derramada a graça do Senhor, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, nos lavou dos nossos pecados na cruz do Calvário. O que nos encoraja? O que nos encoraja é que nada pode nos tirar do amor de Deus. Nem o pecado pode nos tirar do amor, da presença de Deus ou do amor de Deus sobre as nossas vidas. Nossa comunhão com Deus, ela está
garantida pela ação do Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo, ele está selado em nós, e selado o Espírito Santo em nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a salvação para nós está garantida. Então nada pode nos tirar desta união. Então mesmo que você esteja em casa, mesmo que você não possa participar do culto presencial, mesmo que você não possa estar em comunhão com seus irmãos, nada pode tirar de você, amado irmão, amada irmã, essa comunhão com Deus que está garantida porque em você está selado o Espírito Santo do Senhor. Isto é importante, você que não está podendo ir à igreja, você que está em casa assistindo cultos virtuais, você que a sua igreja está fechada, não reabriu ainda, você que por causa do distanciamento social, isolamento social, quarentena, não pode estar com a igreja, não pode estar com seus irmãos e irmãs que você gostaria tanto, de maneira presencial, nada pode tirar esta comunhão com Deus de você. Isso é um ponto pacífico para acalmar, pacificar o teu coração. Um outro ponto, ainda sobre comunhão, você pode manifestar o seu lamento por não estar junto com os irmãos no culto presencial, em comunhão com seus irmãos. Você pode manifestar o seu lamento. É um lamento que o reverendo Heber Carlos, no seu estudo, ele fala que é um lamento realista, porque momentaneamente você está impedido de estar em comunhão com seus irmãos, porque a igreja está fechada, os cultos presenciais não estão sendo realizados. É normal que você fique triste, é normal que você venha até chorar por causa disso, é normal que você venha se entristecer, é normal que você fique até um pouco depressivo ou deprimido por não poder estar na casa do Senhor, por não poder estar glorificando ao Senhor junto dos seus irmãos, como você costumava fazer, seguindo a palavra de Deus que diz claramente, não deixai-vos de congregar. Isto tudo é normal, essa tristeza, a decepção, a depressão, o estar deprimido por essa situação que você não esperava e que nós nos pegamos de repente e aconteceu para conosco das igrejas fecharem. Então é normal que você fique entristecido, é normal que você fique triste por não poder se reunir com seu irmão como você esperava e como você estava acostumado, e domingo a domingo você não poder estar na casa de Deus. Isto maltrata nossa alma, maltrata nosso coração. É normal chorar, é normal se entristecer, mas em tudo você dê graças ao Senhor Deus. Em tudo você fale com Deus, em tudo você ore a Deus, em tudo derrame a sua alma perante a este Deus. Fale com Ele, porque nada é para sempre. Nada é para sempre. Nenhum mal perdura para sempre. Nenhum mal perdura para sempre. E o Senhor Deus está atento ao que está acontecendo com a sua igreja, e o Senhor Deus está atento ao que está acontecendo com você, especificamente meu irmão, minha irmã, que está triste, deprimido por esta situação de não poder congregar, de não poder estar junto com seus irmãos na casa do Pai. E o Salmo 122 fala sobre isso para a gente, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é esperado que você lamente sim esse empecilho, porque é motivo de grande alegria quando nós vamos à casa do Senhor, estamos na presença dos nossos irmãos para glorificarmos nosso Senhor. Fique triste, sim, você pode ficar, não é pecado você ficar triste por esta situação, mas não deixe se abater, não deixe, porque a comunhão com Deus ninguém pode tirar com você. Deus está em você pela ação do Espírito Santo, você é a igreja, e o teu corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. Outro ponto, que é o nosso meio, do culto presencial, o nosso meio de experimentarmos esta comunhão com o nosso Deus, experimentarmos a comunhão com o nosso Deus, experimentarmos o ver acontecer, a manifestação dos dons espirituais. Tudo isso acontece no culto público, como o apóstolo Paulo bem colocou, né, que os dons são manifestados ali dentro do culto público, com os irmãos todos presentes. O culto virtual que nós estamos realizando e assistimos e participamos, o culto virtual, ele não é um substituto do culto público, mas ele é, sem sombra de dúvida, o culto virtual, seja ao vivo ou gravado, ele é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta muito útil para edificação. Encontros e cultos virtuais, ao vivo ou gravados, você ouviu a palavra, ouviu um louvor, uma leitura da palavra, e você não se edificou. Lembra? Paulo mandava cartas à distância,
cartas para as igrejas, e as igrejas eram edificadas, eram edificadas. Então, da mesma forma, o culto virtual, ele é uma ferramenta útil para a edificação, ainda que ele não seja o substituto do culto presencial. Qual o entendimento, para confirmar essa ideia, qual o entendimento que nós tínhamos antes da pandemia no culto pela internet? Você lembra? Qual o entendimento que você tinha antes da pandemia em relação ao culto da internet, em relação ao culto feito na televisão, que você poderia às vezes assistir na televisão? Qual é o seu entendimento? O entendimento geral das pessoas é que elas estavam cultuando sozinhas, assistindo o culto na internet, assistindo o culto pela televisão, e a igreja aberta, de manhã, de noite, de tarde, o culto acontecendo na igreja e ela assistindo na televisão ou pela internet. A impressão que se tinha em relação a ela, e ela mesmo tinha em relação a isso, é que ela estava assistindo o culto ou cultuando a Deus sozinha. Importante no culto virtual é que ele edifica, pela palavra edifica. Mas o importante mesmo no culto virtual é que ele passa a encorajar você a entender a real necessidade do culto presencial, da real necessidade de estarmos dentro da igreja, da real necessidade de estarmos no templo, da real necessidade de estarmos com nossos irmãos no templo. O culto virtual, ele acaba sendo uma ferramenta útil para a edificação, porque prega a palavra de Deus e você é edificado, mas também é uma ferramenta útil porque leva você a essa reflexão e leva você a ser encorajado a entender a importância do culto no templo, do culto presencial, do culto junto dos irmãos. Mas nunca será o culto virtual o substituto, volto a dizer, do culto público. Mas ele serve para algo interessantíssimo. Ele serve para acordar em nós a expectativa que em breve nos reuniremos novamente. Estaremos juntos na casa do Pai, estaremos juntos na igreja, com os irmãos, adorando e glorificando o nome do Senhor Deus. Porque, como diz a palavra koinonia, significa comunhão, e koinonos significa companheiro, que simboliza que dentro do culto presencial, dentro do templo, né, algo vai acontecer. Deus está conosco naquele lugar. Algo vai acontecer de muito importante, não é? E realmente acontece. Deus está presente. Deus está naquele lugar, falando aos nossos corações, falando ao coração de toda a igreja, falando ao coração, na verdade, de todos os irmãos ali naquele lugar. E koinonia significando que algo em comum nós temos. Deus, é isso que nós temos em comum. O Espírito Santo, é isto que nós temos em comum, a presença do Espírito Santo. E como nós estamos saudosos deste momento em que juntos entraremos na casa do Senhor Deus, com todo o protocolo de medidas sanitárias que tem que ser preventivas, mas estaremos juntos novamente cultuando ao Senhor, porque essa é a essência do Evangelho, é a essência da comunhão. A comunhão é da igreja, e a igreja somos nós. Nós juntos formamos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está saudoso, está junto no templo do Senhor. Que Deus te abençoe, e que esse tempo não demore muito não, para voltarmos e estarmos juntos na casa do Pai. Porque, como disse o salmista, Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.